a Deus. Então, não perca a oportunidade de estar conosco nessa ocasião. Amém, queridos? Sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Como é bom perceber que a vida do Cristo também foi uma vida marcada pela presença das mulheres. E não é à toa que elas aparecem, vez por outra, nos encontros de Jesus, nas narrativas em que Jesus está manifestando o seu amor, está anunciando o reino de Deus. E nessa ocasião em que nós comemoramos 58 anos da nossa MCM, nós estamos no segundo dia da nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Então, temos a oportunidade agora de mergulhar no texto propriamente dito. Mateus capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, recapitulando, semana passada nós falávamos aqui dessa presença do Messias na história, ele que reúne pessoas, ele que tem um discurso que vem da parte de Deus, não é uma fala do alto na perspectiva de que alguém fala de um lugar elevado, mas é uma fala que vem da eternidade para a história, é um discurso que não só alcança os corações como promessa de contentamento da vida, mas é certeza da transformação da realidade a partir do encontro com Jesus. E Jesus se encontra com seus discípulos, ele reúne a multidão e ele senta-se para ensinar como um grande mestre da tradição judaica, que comunica as verdades de Deus de forma serena, de forma simples, num bate-papo informal, ensinando verdades profundas. E aí então Jesus começa com esse pontapé inicial, com esse ponto de partida, falando sobre a pobreza de espírito, dizendo que são mais que felizes aqueles que têm pobreza em espírito. Obrigado, Davi. O caminho da felicidade é o caminho da vida do discípulo. Não há caminho de construção de felicidade abrindo-se mão da caminhada discipular. Qualquer outra tentativa de ser feliz, necessariamente ela vai se debruçar sobre os nossos recursos, sobre a nossa capacidade de criar nossa própria felicidade. Quando nós decidimos encontrar felicidade caminhando com Jesus, não vai dar. É o cabo. Abre mão dessa tentativa humana de prover felicidade e entende que a felicidade real, genuína, vem da parte de Deus. Nesse sentido, irmãos, nesse caminho, a gente percebe que ser feliz não é da ordem das circunstâncias criadas pelo homem. Ser feliz é uma manifestação da presença de Deus na nossa vida, nos condicionando a viver uma felicidade não calçada sobre a circunstância, não calçada sobre o poder aquisitivo que cada um de nós tem, não calçada sobre essa realidade humana de poder prover a própria felicidade. Mas, Alan, quando você diz isso, dá um nó na minha cabeça, porque eu sempre aprendi, desde sempre, que a felicidade depende das nossas escolhas, sim. Mas, quando a gente fala de evangelho, nós não podemos abrir mão, irmãos, de que a nossa vida com Deus
é um parâmetro para a nossa felicidade. Jesus, ele ressignifica o conceito de felicidade. Até porque não tem na língua portuguesa uma tradução ideal desse termo bem-aventurado. No grego a palavra é makarios, felizes. Mas a língua portuguesa não dá conta da amplitude desse termo que sai da boca de Jesus e vai então formar a lei do reino de Deus. O reino de Deus é a justiça, a paz e a alegria. Então, para que haja manifestação do reino de Deus, necessariamente essas três condições são fundamentais: justiça, paz e alegria. Então perceba, servir a Jesus não pode ser um peso para nós. Servir a Jesus não pode nos colocar um fardo insuportável em nossos ombros, até porque Jesus fala lá em Mateus capítulo 11 que nós que chegamos a Ele, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, tomai de mim, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. Então, o ensino que Jesus lança sobre nossas vidas é suave, é leve, produz alegria, produz sentimento de satisfação, produz uma felicidade que não está condicionada aos nossos recursos. E quando o texto fala, mais que felizes são os pobres de espírito, a gente precisa entender alguns movimentos do texto. O primeiro movimento é: quem é o pobre? Quem é o pobre na tradição judaica? Que nós estamos em Mateus. Mateus escreve para os judeus. E em escrever para os judeus, Mateus tem um recorte desse pobre. Lucas enxerga essa narrativa de Jesus olhando o pobre como pobre de recursos materiais, inclusive. Porque em Lucas, você pode ler essa narrativa também em Lucas, capítulo 6, só que esses versículos de Mateus 5, eles estão dentro dos ai daquele que Lucas vai apontar frontalmente a pobreza presente em Israel. E a partir do surgimento da igreja, a igreja é então essa agência do reino de Deus que inaugura na história a possibilidade de erradicação da pobreza. Pastor, que é isso? É real. Pastor, eu pensei que era um projeto do governo que fosse capaz de dar conta da erradicação da pobreza. Não! Isso é projeto do reino de Deus. Isso não é um projeto político partidário de determinado candidato ou de determinada pessoa que esteve ou está comandando algum estado ou a nação, não. A erradicação da pobreza, ela acontece em Atos, porque a igreja, ela se enxerga como essa provisão de Deus para partilhar, compartilhar, para que entre vós, diz o texto bíblico, não haja necessitados e que ninguém passe fome. O olhar de Mateus, quando fala sobre pobre de espírito, ele dá um mergulho mais profundo no conceito de pobre. Pobre é a pessoa totalmente desprovida de tudo, dependente exclusivamente de Deus. Conhece gente assim? Você conhece alguém assim? Que não tem recurso nenhum? Me lembro em uma das aulas aqui de EBD, o pastor Davis falando, de gente que comia uma refeição por dia
quando tinha o que comer. E aí discutíamos aqui o que é passar fome. Dificilmente nós passamos fome no sentido mais tenebroso da expressão. Pessoa desprovida de tudo, totalmente desprovida de tudo. Não tem de onde tirar, sabe? Tenho certeza que se você chegar na sua casa agora e abrir a sua despensa, algum mantimento tem lá. Pode não estar cheio, pode não ter tudo que você quer, mas tem alguma coisa lá. Existem pessoas que não têm de onde tirar. Vamos à Bíblia? Lembram lá da mulher de Serepta? A mulher que tinha um filho doente, que tinha um bocado de azeite, um bocado de farinha, e o profeta chega na casa dela e fala: olha, faz um bolo para mim. E ela vira para o profeta e fala assim: o que eu tenho aqui é para minha última refeição, eu e o meu filho. Nós comeremos e morreremos. E o profeta reafirma: faz o bolo para mim. E no meio desse caminho, o filho dessa mulher morre. E ela chora, lamenta a morte do menino, e o profeta, inspirado por Deus, direcionado por Deus, vai lá e ora para que o menino ressuscite. É claro que quando a gente olha esse texto na Bíblia, nós olhamos isso de longe, de fora, de um olhar distante, de uma realidade desconhecida. E nós, de fato, olhamos com um olhar muito romântico. Associamos essa imagem às imagens dos filmes medievais, onde as pessoas campesinas, pobres, morrem de fome, e lá no palácio do rei há fartura de alimento. Quando, na verdade, irmãos, essa imagem daquela pessoa que no texto bíblico morre porque não tem o que comer, ela está presente na história até hoje. Nas comunidades do Rio de Janeiro, nos rincões das comunidades ribeirinhas, lá no nosso grande Amazonas, lá no sertão nordestino, onde até hoje é difícil chegar água, onde até hoje tudo é muito complicado de acontecer. E eu não vou longe. Se você frequentar as favelas aqui do Rio de Janeiro, você vai constatar isso que nós falamos. Eu não vou muito longe, não. Eu volto na minha infância. Não a nível de dar testemunho, mas para que os irmãos entendam como era a vida nos anos 80, anos 90, e para muitos ainda é assim. Nós saímos do miolo da comunidade do Cajueiro, morávamos lá dentro da favela, né, numa casa de vila. Papai comprou uma casa na subida da Fausto Laurindo. Quem conhece Madureira, Edgar Romero, campo de futebol, campo do Cajueiro. Quem olha para o campo da avenida vê uma escada que dá no alto do morro. Se você já passou ali, essa imagem te é peculiar. Eu morava na subida daquela escadaria, quem está olhando da rua para a favela, do lado direito. Papai comprou uma casa e não tinha banheiro dentro da casa. Quem é mais antigo sabe que era comum não ter saneamento básico. Não tinha esgoto, rede de esgoto. E aí tinha uma construção que ficava lá nos fundos do quintal e era o nosso banheiro. Lembro de ter medo de usar aquele banheiro, porque tinha aranha, tinha barata. Era uma telha de amianto com tijolo maciço, aquele tijolo que nem se fabrica mais. E a gente tinha cachorro, a gente tinha passarinho, a gente tinha gato, a gente tinha aquela ave que dá um ovo pequenininho, codorna, a gente tinha galinheiro. Minha
mãe ficava louca. Era bom, era uma alegria só, mas dava trabalho limpar aquilo tudo. Eu era feliz, irmãos, eu era feliz, sabe? Tinha mangueira no quintal, tinha goiabeira. Nós éramos pobres, mas éramos felizes. Mas éramos pobres. Hoje em dia, a gente fica triste quando a gente vai alugar ou comprar uma casa e tem um banheiro só. Só tem um banheiro. Poxa. Então perceba que para muitas pessoas a realidade ainda é essa. Eu me lembro de um evento, eu era presidente de evangelismo da igreja congregacional de Madureira, eu era presbítero, eu tinha uns 19 anos, eu tinha um Gol CHT, Gol 1000, aquele Gol quadradinho, tinha um adesivo colado no para-brisa traseiro dele, Ebenezer. O carro era conhecido como Ebenezer. Meu pai morreu, eu fiquei com o carro do meu pai, e aí bateram na porta lá de casa, eu era uma das poucas pessoas da favela que tinha carro. Olha, tem uma mulher que está dando à luz. Ela precisa ser levada para a maternidade. E eu fui, peguei meu carro, falaram para eu levar uma toalha que poderia ajudar em alguma coisa. Levei lá umas 3 toalhas de banho e a mulher já estava lá perto do carro, ela entrou no carro, eu falei, você quer ir para onde? Ela, me leva ali para o Herculano Pinheiro, uma maternidade que tem ali em Madureira, em frente ao Mercadão. Chegamos lá, falou, não tem vaga aqui, vai lá para o centro. Uma maternidade que tem no centro do Rio, esqueci o nome agora. Eu peguei a Avenida Brasil, liguei o alerta, farol alto e fui, rápido demais. E ela gritando dentro do carro, e eu com medo do bebê nascer dentro do carro. Deixei ela na maternidade, o bebê nasceu. E eu me senti um herói, fiquei feliz. Ganhei uma pedrinha na minha coroa, Papai do céu me abençoou. Depois de umas 2 semanas, eu fui lá visitar ela. Cheguei na casa dela, ela morava num cômodo, irmãos. Muito pequeno. Devia ser 3x3. Morava ela, o marido e 5 filhos, com aquele que tinha nascido. Ela desempregada, o marido desempregado. E eu cheguei, aquelas crianças escadinha. Eu falei, minha irmã, você está precisando de alguma coisa? A pastor, não tem comida, não tenho que dar de comer para as crianças. Essa daqui ainda está mamando peito, recém-nascido, dá para safar. Mas os pequenininhos, a gente precisa de leite, pastor, não tem dinheiro para comprar. Os maiores precisam de arroz e feijão, não tem dinheiro para comprar. Pastor não, ela me chamava de presbítero, eu era presbítero. Eu cocei a cabeça, falei, meu Deus do céu. Eu não tinha dinheiro, 19 anos. Quem tem dinheiro com 19 anos, irmãos? Fala para mim. Não tem. Aí eu fui lá na igreja, falei, vou falar com o pastor. Falei, pastor, aconteceu isso. Aí o pastor virou e falou, a igreja não tem dinheiro, Alan. Igreja não tem dinheiro. Mas e aí, pastor, a gente não vai fazer nada? A gente gosta de fazer isso, né? Desafiar o pastor. A gente não vai fazer nada. Aí ele, rapaz, faz aí uma vaquinha aí, ajuda ela. Aí eu dava aula na EBD para a juventude, aí eu reuni aquela galera, não tinha um WhatsApp na época, a gente morava perto, eu reuni a galera e falei, a fulana de tal, que mora lá no beco, lá embaixo na entrada da favela, está passando necessidade, a gente precisa ajudar ela. O que você tem em casa aí, sobrando? Mas não vem trazer fubá e sal, não. Traz arroz, feijão, leite em pó para as crianças e tal. E aí algumas pessoas ajudaram com dinheiro, outras trouxeram compras, e aí a gente foi lá na casa da irmã levar. No dia seguinte, nós entregamos para ela umas 12 bolsas com gêneros alimentícios. É desse pobre, é essa pobreza que faz com que a pessoa não tenha nada. Tem gente que nem onde morar tem lugar. E aí esse pobre tem uma característica.
esse pobre, por não ter nenhuma esperança naquilo que ele pode obter de recurso, ele precisa acreditar em alguma coisa que fala que a vida dele vai melhorar. Quem é essa pessoa que surge no cenário falando que a vida vai melhorar, falando que é possível ser feliz, mesmo sendo pobre? É Jesus. Se eu nada tenho e há um discurso dizendo que tem felicidade apesar de pobreza, eu vou seguir a voz desse cara. E aquelas pessoas, os pobres, se aglomeravam no entorno de Jesus. Os pobres, as mulheres, as crianças, os leprosos, os paralíticos, eles ansiavam por Jesus. É por isso que quando Jesus entra numa determinada cidade e tem um cego que ouve falar de Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quer ser alcançado por esse alguém que muda a vida das pessoas. A falta de recursos nos encaminha para um horizonte de esperança em Deus. Ouça isso que eu vou falar agora com muita atenção. É triste, mas é real. Tem gente que não pode ter fartura na vida porque ela vai se afastar de Deus. Tem gente que não sabe viver na abundância porque ela se afasta de Deus, porque ela se vende ao recurso. Ela se torna refém daquilo que ela ganhou. E aí a gente dá um salto para o segundo movimento do texto, o perigo da não felicidade diante da riqueza. O perigo da não felicidade diante da riqueza. É ser escravo de Mamon. Mamon significa o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus que se apresenta com muito brilho, te abraçando no universo do consumo desenfreado. Ser escravo de Mamon, construir a vida na força do próprio braço, assumindo uma postura de autossuficiência diante dos recursos adquiridos. Esse caminho pode nos fazer enxergar Deus de forma embaçada, ou até mesmo enxergar Deus como alguém desnecessário. Porque quem tem dinheiro acha que pode comprar tudo. Quem tem dinheiro acha que paga todas as contas. Quem tem dinheiro bate no peito e fala: está comigo, eu resolvo. Quem tem dinheiro não consegue ter um coração humilde, ou seja, assumir uma postura de pobreza de espírito, entendendo que depende de Deus, porque ele é autossuficiente, tudo que ele quer, ele compra. Isso é um perigo terrível. Perigo de se tornar refém daquilo que possuímos, sendo dominados por entidades inanimadas. Entidades inanimadas. É elevar a categoria de um ente, de um ser vivente, de algo que tem valor sentimental, aquilo que não tem vida, aquilo que é para o seu uso. Aquilo se apresenta para você como necessidade, como um Deus, porque nós passamos a ser escravo daquilo que nós conquistamos, porque no nosso coração, quando não há espaço para Deus, ou melhor, quando o nosso coração está tomado por esse sentimento de riqueza, de eu tenho tudo, eu não preciso de nada, Deus se torna desnecessário.
Deus, ele não entra em campo. Na verdade, Deus nem viaja para o estado que você vai jogar. Deus, ele não está relacionado. Deus, ele não tem espaço. Isso é perigoso, isso é um caminho sem volta. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o quê? Um rico entrar no reino dos céus. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. E como é fácil ser seduzido pelo poder que advém da riqueza. Como é fácil. Como é no estalar de dedos que isso acontece. Mas isso produz felicidade? Não. Porque a pessoa que tem sede de riqueza, a pessoa que é apegada ao dinheiro, a pessoa que é avarenta, ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela sempre quer mais. Eu preciso produzir mais para acumular mais. Eu preciso gerar mais fontes de renda para que eu faça mais investimento, para que eu faça mais aplicações, para que eu tenha mais dinheiro guardado, para que eu tenha mais dinheiro aqui, mais dinheiro ali, tal. E aí aquela sede de fazer revela um egoísmo que habita o coração dessa pessoa, porque ela só pensa nela. Ela não consegue criar espaço na vida dela para outra pessoa participar um pouco dos recursos que ela tem. Não tem espaço para ninguém participar. O dinheiro é meu e é tudo para mim, eu uso do jeito que eu quiser. É complicado, irmãos. É complicado porque o coração egoísta, ele geralmente é um coração de alguém infeliz. Por que o coração egoísta é o coração de alguém infeliz? Porque é a pessoa que nunca está plenamente satisfeita com aquilo que tem, ela sempre quer mais. E nesse caminho de querer mais, ela cria na mente dela a ideia de que quando ela tiver aquilo que ela quer, ela será feliz. Mas quando aquilo é alcançado, algo novo se apresenta como possibilidade de uma felicidade ainda não alcançada. Por isso não tem felicidade. Tem uma busca insana da felicidade. Tem uma correria atrás do vento, tem um movimento, um esforço de vida no sentido de chegar lá, mas quando se chega lá, percebe-se que ainda tem muito caminho pela frente. Portanto, aquela ansiedade, ela nunca é saciada, porque na verdade, Jesus inaugura o Sermão do Monte falando assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. Gente, de tudo que eu vou falar daqui em diante, eu estou entrando na mente de Jesus. Se vocês não entenderem a primeira coisa, nada vai fazer sentido. Bem-aventurado a pessoa que se reconhece como necessitada da provisão de Deus. Bem-aventurada a pessoa que admite-se e assume-se como alguém que precisa da intervenção de Deus. Porque quando a gente assume essa posição, Deus se apresenta como possibilidade de Senhor, de Rei, de alguém que vai abençoar, de alguém que vai prover recursos. O recurso, a bênção, vem tudo do Senhor. Sabe aquele discurso? Ah, eu tenho isso tudo porque eu trabalho muito para ter isso.
Se você trabalha muito e conseguiu conquistar aquilo, é porque Deus te deu saúde. Porque tem muita gente que não tem saúde para trabalhar. Abre-se um parênteses, tem muita gente que tem saúde, tem vigor, mas não gosta de trabalhar. É fiscal das paisagens que Deus criou, para não chamar de outra coisa. Falando, vaga de emprego aqui na minha empresa, você pode indicar alguém? Pode indicar as pessoas, irmãos, é muito complicado. Pastor, vou pagar um salário, mais vale transporte, mais auxílio alimentação, vou assinar a carteira e tal. E aí, fulano, foi na entrevista? Fui. E aí, ficou? Trabalha sábado. Mas tu não está precisando? Não tá difícil? Mas sábado eu acordo tarde, né? Irmãos, pelo amor de Deus. Bota o pi aí que eu vou falar aqui. Bota o pi aí na live. É isso aí mesmo, irmão. É gente que não quer nada. É gente. E aí é uma realidade presente também no mundo de Jesus e presente nesse mundo hoje. É gente que desocupado está, mas ocupado não quer ficar. É gente que acha que a bênção cai do céu. Mas espera aí, o senhor está ferindo aí os princípios bíblicos, porque quando o povo estava no deserto, o maná caía do céu, viu aí? Bum. Quando o povo estava no deserto, o maná caía do céu, as coisas aconteciam, Deus fazia isso, Mas o povo estava no deserto. Bom, sem romantizar, sem usar o deserto de forma metafórica, você não vive no deserto, meu amado. Você vive num mundo urbanizado, numa cidade. Você vive numa casa que tem rede de esgoto, tem água encanada, tem luz elétrica. Você não está no deserto. Se você meter a mão aí agora no teu celular, tem internet. Você vai tirar foto e vai postar. Então, assim, não tem como a gente, entender isso. O pobre que Jesus está preocupado é a pessoa que não tem nada. É a pessoa que, se não tiver Jesus, ela não tem nenhuma esperança de vida no horizonte diante dela. Mas, por outro lado, o rico de bens materiais sem Deus é profundamente infeliz. Não tem a ver com pobreza, tem a ver com infelicidade. A vida dele está ligada àquilo que ele consegue comprar. Terceiro movimento do texto, a convicção da felicidade dos que são pobres em espírito. Olha para cá, não se liga lá fora não. Lá fora, com as unhadas, eles vão se resolver. A convicção da felicidade dos que são pobres em espírito. E aí, a gente entendeu o seguinte: a alegria de ser discípulo, assumindo uma trajetória de vida de constante aprendizado e crescimento, fruto de uma estrutura espiritual plena de humildade. Ou seja,
Só temos convicção da nossa felicidade quando somos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus é assumir uma vida de constante aprendizado que leva ao crescimento. E tudo isso só é possível se a nossa estrutura espiritual tiver humildade de espírito. É um movimento que essa frase nos aponta de a convicção do que é feliz é ser pobre de espírito. E qual é o movimento? Ser discípulo. Porque o discípulo aprende. Quando aprende, cresce. E só aprende e cresce porque tem um coração humilde. E isso estrutura a vida dele na dimensão espiritual. Olha que interessante. Esse é o movimento. Esse é o movimento do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Se você quer ser feliz de verdade, você não precisa ter muitos zeros à direita na sua conta bancária. Você precisa assumir uma postura de discípulo de Jesus. Porque, independente do que você vai prover de recursos, você vai conseguir encontrar possibilidades de felicidade apesar daquilo que seu bolso pode adquirir. Porque a felicidade, ela não vai ser um movimento de fora para dentro. A felicidade vai ser um movimento de dentro para fora. Vai ser um movimento de crescer na relação com Deus e aprender a estar satisfeito, contente com aquilo que Deus te dá. Filipenses capítulo 4. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Percepção de que tudo que ainda resta de aproveitável na humanidade, isso é uma outra característica do discípulo. São respingos da graça de Deus. Se há algo de bom em qualquer ser humano, é fruto exclusivo da graça. O que a gente está falando aqui? Tudo que nós temos não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. Nós não merecemos, é graça de Deus. É favor que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Não adianta você achar que tudo que você tem na vida é porque você teve muita saúde para trabalhar. Tenta enxergar isso como provisão de Deus. Deus te deu condição de trabalhar. Deus abriu portas de emprego. Tenho um amigo que ele mora fora do Rio hoje. Ele saiu do exército como cabo e entrou para uma empresa de logística para trabalhar como motorista. Homem de Deus, sem nível superior, sem nada, garoto humilde. 6 meses de empresa, o gerente pediu para ir embora, chegou para o patrão e falou assim: ó, bota outro no meu lugar. Ele virou assim e falou assim: cara, o pessoal aí vai te passar a perna. Ninguém é confiável não. Mas não tem nenhum motorista que pode assumir essa função. O garoto que tem aí é o mais novo de empresa. Mas se ele é o mais novo, como é que tu confia nele? É porque eu confio nele. Ele tem integridade, ele é honesto. Lembram de José, que a gente falou hoje de manhã? 6 meses de empresa, ele assumiu o cargo de gerente. E ele não sabia o que fazer. E o patrão ensinando ele pá. Hoje ele está numa outra empresa, ele é gerente de logística nacional dessa empresa.
viaja o Brasil todo. Se você sentar para conversar com ele, você vai falar assim, esse cara não é isso tudo não. E ele conversando contigo, ele fala, cara, eu não sei o que aconteceu, só sei que eu estou lá. Sei que eu estou lá. Não tem faculdade, não fala inglês, não tem MBA. Essas formações. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus pode fazer isso comigo? Calma aí. Percorra o caminho do crescimento escolar, crescimento profissional. Porque isso aí é um movimento de Deus na vida da pessoa. De alguém que sempre se posicionou no lugar daquele que quer aprender. Porque quando você, vou subir aqui, tá? Quando você sobe no patamar de alguém que diz que só pode ensinar, que não tem nada a aprender, você fechou o seu coração para crescer diante de Deus. Mas o movimento de descer, quando você desce, precisa aprender um pouco. E aí você desce de novo. Eu preciso aprender um pouco mais. E aí você vai descendo e você vai abrindo espaço no teu coração para ser pobre de espírito, ou seja, ter humildade na tua espiritualidade, na tua interioridade. Deus, Ele vai fazer você crescer. Mas não é um crescimento para você ser cabeça e comandar quem é cauda. É um crescimento que você vai ser abençoado, vai alcançar provisão, vai alcançar lugares maiores, mas você nunca vai subir lá naquele degrau. Você sempre estará no degrau de baixo. Porque no teu coração não há espaço para a blindagem de quem está lá em cima, que não tem nada a aprender. Quem está aqui embaixo está pronto para aprender. Quem está aqui embaixo tem sede de Deus. Quem está aqui embaixo está sentado do lado de Jesus, ouvindo o que ele está falando no Sermão do Monte. Esse é o movimento. Esse é o movimento. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quem é o pobre? Aquela pessoa que depende exclusivamente de Deus. E se ela não confiar em Deus, ela não tem ninguém em quem confiar. E aí duas situações que envolvem a vida das pessoas em relação à pobreza e riqueza. Ser infeliz, mas ser rico. Lembra das pessoas que tiram sua própria vida quando a ação da bolsa cai? Lembra disso? Lembram de uma família lá em São Paulo que o marido matou a esposa, o filho se matou porque deu ruim lá nas finanças dele? O pobre nunca vai se matar por isso. Ele vai se matar por outra coisa. Mas por não ter dinheiro. Tem pessoas profundamente infelizes, mas com dinheiro na conta bancária. Sabe por quê, irmãos? Falta Jesus na vida dessa pessoa. Falta a presença de Deus. Falta abraço na vida dessa pessoa. Abraço, aquele abraço apertado. Abraço de acolhimento. Abraço, sabe, que não pronuncia nenhuma palavra, mas aperta aquela pessoa, mas é um aperto que aconchega, um aperto que insufla a vida na vida de alguém que está desanimado. Falta abraço. Qual é o preço de um abraço? Qual é o preço de um abraço? Não tem preço. Um abraço não tem preço. Sentar e
entregar o seu ouvido a alguém, isso não tem preço. Mas pessoas que abraçam, pessoas que ouvem, são pessoas pobres em espírito. Pobre porque tem humildade no coração, pobre porque reconhece a insuficiência daquilo que elas têm, e elas reconhecem que suficiência só há em Deus. Não há autossuficiência, há insuficiência do humano, que só é suficiente na presença de Deus, e isso é pobreza de espírito. É Deus, irmãos, que dá, é Deus que faz, é Deus que abre. Não é da ordem humana, é da ordem divina. Eu sei que estamos em pandemia, mas quantas famílias necessitam de um abraço? Quantas famílias necessitam, sabe, dessa atitude de amor, de acolhimento, de carinho, de cuidado? E abraçar de forma a colocar a pessoa no seu peito e apertar ela, coração com coração, é uma ação daquele que tem humildade. Porque quem é rico, quem é infeliz, não se move por afetos. Porque afetos está ligado para essa pessoa em ter, em comprar, em administrar recursos. Isso faz o olho da pessoa brilhar. Não é um abraço de uma pessoa infeliz, onde essa pessoa abraçando ela vai se contagiar de alegria e vai transmitir carinho e amor para aquela pessoa. Não rola afeto. Então, em nome de Jesus, irmãos, nesse nosso primeiro encontro, no Mateus capítulo 5, já dentro das bem-aventuranças propriamente ditas, que a gente assuma essa postura de sermos alguém que tenha pobreza de espírito, humildade na nossa espiritualidade, entendendo que esse é o caminho de construção da felicidade, porque o texto continua. Versículo 5. Pois eles receberão, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus é uma realidade que já chegou. E o reino dos céus é das pessoas humildes espiritualmente. É das pessoas que não têm recursos, mas que confiam plenamente em Deus. Essa pessoa tem o reino dos céus como algo que ela pode falar que é meu, que é seu. Lembrando que essa pessoa é discípulo de Jesus, essa pessoa anda do lado de Jesus, essa pessoa respira Jesus, e essa pessoa, ela está sempre em condições de aprender mais de Jesus. A minha oração pelas mulheres da nossa igreja é para que a humildade de espírito marque a caminhada de cada uma de vocês. Nem sempre o joelho dobrado simboliza humildade diante de Deus. Pode dobrar o nosso joelho, revelando uma postura de liturgia num culto. Mais importante que um joelho dobrado na presença das pessoas é um coração rasgado e sincero diante de Deus. É muito sério. Porque um coração que se rasga diante de Deus é um coração que assume
a posição mais baixa. Eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu não sei viver sem o Teu amor. Isso é real, irmãos. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite na Tua presença. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo aniversário das mulheres da MCM. 58 anos, Pai. Obrigado porque nós somos testemunhas do Teu cuidado, da Tua fidelidade na vida delas. Mas em nome de Jesus, Pai, nós levantamos um clamor nessa noite, desejosos de assumir uma postura de humildade de espírito diante de Ti. Para ser fiel ao texto bíblico, queremos assumir a pobreza de espírito, Pai. Queremos entender na prática que não é o recurso que nós temos que vai determinar o tamanho da felicidade da nossa vida, mas o tamanho da felicidade será determinada pela capacidade de permanecermos prostrados diante dos Seus pés. A alegria de viver está condicionada a sermos discípulos Teus. A alegria, o contentamento, a suficiência. Tudo isso, ó Deus, será uma realidade em nossas vidas. E decidimos ser discípulos de Jesus, servir ao Senhor, aprender de Deus, caminhar, Senhor, seguindo os passos do Mestre. Nós não queremos, Pai, não queremos fazer da nossa vida um presídio ou qualquer tipo de prisão onde nós coloquemos como condição de felicidade uma circunstância que aconteça conosco. Não queremos depender, Senhor, de coisas materiais. Não queremos depender de pessoas e vinculados emocionalmente a essas pessoas, achando que só seremos felizes se essa pessoa estiver olhando para nós. Pai, em nome de Jesus, repreenda isso de nossas vidas, Pai. Jogue isso por terra em nome de Jesus. Nos ensine, Deus, a viver as maravilhas do reino de Deus, a despeito dos poucos recursos que temos. Nos ensine a viver a alegria do reino de Deus, mesmo sabendo, ó Deus, que a nossa vida é cheia de problemas, mesmo sabendo que as contas estão aí vencendo, e a gente vai superando cada desafio, honrando cada compromisso, mas com o coração alegre, com um sorriso no rosto, entendendo que a nossa alegria vem do Senhor. Por isso, ó Deus, somos abençoados, por isso somos mais que felizes, por isso somos bem-aventurados, porque está em Ti, não está em nós. Está em Ti, Deus, não está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Convido a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos cantar ao Senhor essa canção. Faça dessa canção uma oração, em nome de Jesus.
som. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça esconde, só Teus olhos me veem debaixo de Tuas asas.